Essa aula que nós estamos gravando agora é a aula de português, tá? Nós vamos estar falando nessa aula de português hoje sobre mais um tipo de texto. Na aula passada nós estudamos sobre a autobiografia, aquilo que eu escrevo de mim mesmo. Mas hoje nós vamos falar sobre um tipo de texto que de repente não é muito comum para você. Mas o nome desse texto é relato histórico. O que é um relato histórico? É um texto narrativo que conta coisas que aconteceram, histórias que aconteceram de verdade, tá? Esse relato histórico não conta qualquer história. Ele conta histórias que fazem parte da história do Brasil, da história do mundo, da história de alguma coisa. Então, existem vários textos de relatos históricos. Ele é um texto narrativo, como eu falei, então ele narra um episódio, e uma característica dele é que ele narra na ordem cronológica. Igual a autobiografia, vocês, quando vão escrever autobiografia, não escreve do começo da vida até o momento em que sua vida está? Então, o relato histórico, ele também é cronológico, ele vai de acordo com as datas, tá? Olha, no começo foi isso, depois aconteceu isso. Então, sempre na ordem em que os fatos aconteceram. Todo relato histórico, ele é verídico. Quem vai fazer um relato histórico, igual no caso vocês vão produzir vocês têm que ser fiel ao acontecimento. Por exemplo, eu quero fazer um relato histórico sobre o descobrimento do Brasil. Beleza. O que vocês vão escrever aí? Olha, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Ele veio em uma esquadra com não sei quantos, tal. Aí vocês vão contando sobre o descobrimento do Brasil. Aí vocês contam quando foi que ele chegou, o que aconteceu depois que ele chegou, quando eles rezaram a primeira missa. Aí vocês contam depois quando os africanos chegaram no Brasil. Então, existe uma ordem de acontecimentos, tá? E ele tem que ser real, tem que ser verídico. Não pode mentir. Você pode usar suas palavras, mas o que você relatou ali, escreveu ali, tem que ser real, tá bom? Toda vez que vocês vão escrever um relato histórico, ele precisa apresentar alguns elementos, tá? Por exemplo, 6 coisas tem que ter. Não precisa ser nessa ordem, mas tem que ter. Vocês têm que colocar lá o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como foi que aconteceu e por que aconteceu. Tá? Então, esses elementos que eu mencionei aqui tem que ter em um texto. Tem que ter em um texto de relato histórico. No seu livro, nós temos um relato histórico. E agora eu quero tomar a leitura de vocês desse relato histórico aí, tá bom? Vou dar pausa aqui. Pausa. Vou compartilhar com vocês aqui um vídeo que eu achei interessante na internet sobre o relato histórico. Ué, não compartilhei não, né? Quer ver? Deixa eu ver agora. Pronto, agora vai. Bora ver. Ele é super pequenininho. O relato histórico é um texto publicado em meios de comunicação, como revistas, sites, e que divulga um acontecimento histórico, com informações sobre o tempo e o lugar da ocorrência dos fatos. Relato histórico é usado para contar acontecimentos que ocorreram no passado. É uma narração cronológica, ou seja, com marcadores de tempo, que resume acontecimentos relevantes que tiveram lugar a um determinado tempo atrás. Ele narra acontecimentos reais do passado, que fazem ou que fizeram parte de um povo. É baseado sempre em documentos. O autor precisa ser fiel aos fatos. Não deve conter opiniões pessoais. Dessa forma, além de verdadeiro, o relato histórico é bem objetivo. Pega minha roupa. Beijos e até a próxima aula.